Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Antônio da Escola JCL e estou deixando aí mais uma amostra, de uma aula do meu curso de leitura e interpretação de esquemas elétricos. Para você técnico, que já saiu do modo iniciante e está começando a fazer reparo em placa, mas tem muita dificuldade de ler e interpretar utilizando os arquivos PDF dos fabricantes. Então eu vou deixar uma amostra aí de uma aula de carga de um iPhone 12 Pro Max. É apenas uma amostra, um pedacinho da aula, para que vocês possam conhecer um pouquinho da didática e de repente, se decidir ou não por adquirir esse tipo de informação, tá bom? Então, leitura e interpretação de esquemas elétricos não é um curso de reparo de placa, tá bom? É um curso que vai ensinar a vocês a entender a função dos componentes, através de siglas, simbologias e nomenclaturas, as suas interligações, e a forma de funcionamento de cada um deles também. Vocês vão ver que nessa aula eu estou falando sobre o iPhone 12 Pro Max, onde hoje o hub, que reconhece o cabo para poder ativar ou não a carga ou dar as permissões necessárias, já não é mais o Hydra, como nós vimos no anterior. Tem aulas que nós vimos também que era o TriStar. E nem o Hydra e nem o TriStar eram CI de carga, Na verdade, eles apenas autenticavam os cabos, e davam as permissões para que o Tigris e depois o Hydra, o Yandex, fizesse o carregamento. Agora no iPhone 12 Pro Max e outros modelos, quem está no lugar do TriStar e do Hydra é o Kraken, Então o Kraken é o circuito que vai fazer a varredura do cabo. E aí vai entrar outros também no caminho, O circuito, a engenharia da placa deixou ela mais robusta, O circuito de carga apresenta menos defeito, mas para isso nós precisamos conhecer um pouquinho mais da função de cada componente e qual que é o peso de cada um aí no procedimento de carregar. Então é um pedacinho da aula que vocês vão ver aí na sequência. E é parte do meu curso aí de leitura e interpretação de esquemas elétricos. Não é aquele curso de microeletrônica, tá? Eu tenho um curso de microeletrônica na Hotmart, que também é útil para quem conserta placa de smartphones, mas eu vou deixar uma aula aí de amostra, que é do curso de leitura e interpretação de esquemas elétricos, que já está com 90 aulas e vai terminar com 100, tá bom? Então assiste o vídeo aí, até mais e tamo junto! Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso de interpretação de esquemas elétricos. Vamos seguir um pouquinho mais com o estudo de carga de iPhone e mostrar uma nova mudança aí que surgiu nos iPhones 12, 12 Pro Max e etc. Vocês viram que desde o início, eu vim citando mudanças, e algumas coisas que acabam se repetindo, Por exemplo, circuitos de carga dos iPhones sempre vai ter um hub, um circuito que vai autenticar e vai validar o cabo, que faz o controle do cabo, e um CI de carga, Isso veio desde o início, Tinha o TriStar e o Tigris, onde o TriStar era o hub e o Tigris o CI de carga. Depois veio o Hydra, para autenticar o Yandex. O Hydra seria o hub e o Yandex o CI de carga. E agora no 12 Pro Max, o Hydra deu lugar para o Kraken, O Kraken agora é o circuito de controle do cabo, E o Kraken ele vai validar o Yandex. Só que no iPhone 12 Pro Max surgiram novos elementos, que dão mais proteção ainda para que esse circuito de carga não apresente tanto defeito como dava nas versões anteriores, Então vamos tentar dar uma olhadinha um pouquinho aqui como que o circuito de carga do iPhone 12 Pro Max se apresenta para nós, para que vocês possam futuramente fazer algum tipo de conserto caso de defeito, Então eu peguei aqui uma imagem aqui da nossa Borner Schematic, Peguei a opção de Hardware Solution e eu tenho aqui já marcado os pontos necessários, que vocês precisam aferir ou averiguar para vocês poderem estar fazendo reparo em carga, Os componentes desenvolvidos já estão marcados aqui, Nesse caso aqui seria o Kraken e o Yandex, E vamos falar um pouquinho de cada um deles aí para a gente poder entender aí o que eles podem ser provados em caso de defeito, Aqui o conector, o conector que recebe o cabo. E é bem parecido com os demais, Sempre a gente vai pelo dock, Inclusive nesses aparelhos mais novos, o dock também ele tem circuito que também vai estar participando aí da carga, então o dock tem que ser provado também, tem que ser testado, mas quando chega aqui na placa, aí nós vamos se preocupar com as malhas do esquemático, ok? Então aqui, já em cores, marcado em colorido,
veja que nós temos aqui de repetição, as linhas de dados, né, espelhadas, né? Então, ó, dados positivo 1 e dados positivo 1 verde e amarelo. Depois eu tenho dados positivo 2, né, em rosa claro e rosa escuro, e tudo ligado ao Kraken, né? Na aula passada vocês viram Hydra, numa outra aula vimos as linhas ligadas ao Tristar, mas na mesma forma, a CC1 e a CC2 também. Aqui nós temos o barramento I2C, já participando também no controle de carga. Então todo I2C, vocês vão ver que sempre vai ser alimentado por 1.8 volts de uma malha Always, que contém um resistor, né? E esse resistor aqui alimenta o I2C. Aqui nós temos a Reverse Voltage Protect, é a malha de proteção contra a tensão reversa, né? Então também está presente do iPhone 8 para frente. A PPVDD-MAN, porque o Yancy, depois de passar por um resistor nesse modelo, ele já a malha vira PPVDD-MAN e aí distribui os 4.2 volts pelo restante da placa, né? E aqui a linha de ativação, onde o Kraken vai validar o Yancy. Então nós temos a malha IO, seria Input Output, Kraken 2 é para Charge, VBus 1, VBus 1 porque nós temos também a VBus 2, né? No caso no iPhone da aula passada era o Ictara, né, quem fazia o carregamento por indutância através de bobinas na tampa. Aqui nós temos o Dotara, que vai ativar a malha VBus 2 para carregamento sem fio. Então também teve algumas mudanças, né, no nome dos componentes, mas essa estrutura inicial permanece a mesma. Aqui tem um switch, né, de duas linhas, né, que é de um barramento também, a switch dados IO, switch clock, né? E temos aqui as malhas de alimentação do Kraken, que é PP3V0 e PP1V8, da mesma forma que vocês viram lá no Hydra. Aqui embaixo, PPVBus 1E75, que é por onde vem lá do conector J11, se eu não me engano é J11200, é o conector, o dock, né, que recebe o dock. E aqui a PP-BAT-VCC. A PP-BAT-VCC, ela deriva do conector J10000, que é o conector da bateria, né? O conector da bateria, ele recebe a linha, ele liga no Yancy, o Yancy liga para PPVDD-MAN, e o conector J11200, que recebe o dock, também liga no Yancy e liga no conector J10000 para fazer o carregamento, tá? Então é isso que vocês têm que ter. Mas tratando-se de carga, as malhas mais importantes são essas que estão aqui, ó, na Borneo, no Borneo Schematic, né? Que faz as ligações aí entre o Kraken e o Yancy. Agora vamos ver como que seria a análise de forma esquemática, ok? Sempre a gente começa aqui pelo layout da placa, né? Vamos sempre buscar a imagem do conector que recebe o dock. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Deixa eu ver. Ó, nós temos aqui o J11200, né? O J11200, então é o conector que recebe os 5 volts que vem através do dock, né? Isso nós já temos aqui. Agora o que nós precisamos é pegar o esquemático. Vamos ver onde que eu coloquei o esquemático aqui. Então, vamos lá, vamos buscar aqui J11200, J11200. Eu vou dividir também essa aula, tá, para não ficar muito longo. Então nós sabemos que a entrada de energia de 5 volts que veio através do dock chega na placa através do conector J11200 pela malha PP-VBus 1E75, tá? É aqui que tem a primeira entrada de 5 volts para carregar o nosso iPhone. Vamos copiar o nome da malha e vamos jogar aqui no Find Next para seguir adiante. Veja que aqui tem um banco de capacitores, né? Eles colocaram um nó e colocaram capacitores nos dois lados para a linha não ficar muito comprida, tá? Mas podem contar como se fosse uma linha só, não considerem o nó indo em duas direções, tá? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capacitores. Vamos seguir para frente. Vamos lá. Ó, aqui nós temos a parte de ligação pela interpose. Interpose é aquela parte é a união das placas, tá? Então tem aqueles padzinhos, aqueles balls de esfera de chumbo, né? De estanho, que conectam uma parte na outra. Mas vamos passar pelo interpose e vamos seguir adiante. Vamos ver. Ó, nós temos aqui na VBus,
a VBus 1, tá? Que é que vem pelo cabo. Dois test points, ó, TP12621, TP12622. Você já pode medir aqui, conecta o cabo, engata um carregador e mete com o voltímetro aí, tem que ter de 4.8 a 5.2 volts, né? Que é a tensão de referência aí para desbloquear o circuito OVP. Seguindo, aqui interpose, mais para frente, vamos lá. Aqui já pegamos mais à frente, ó, PP VBus 1E75, chegando até o CI U4000. Nosso CI 4000 é o nosso Yancy, né? Yancy Charge, né? É ele quem vai ativar a carga, né, desse smartphone. Não é o nosso Kraken, tá? O Kraken, ele está numa outra direção. Na verdade, a linha de 5 volts ela vai para o Kraken, vai para a PMIC e vai nessa direção aqui para poder fazer o carregamento. Mas vejam que nós temos aqui algo que se parece muito com o iPhone X, né, da aula retrasada. Ó, nós temos aqui a PP VBus 2 que vem pelo Dotara para fazer o carregamento sem fio. Naquele iPhone que nós vimos era o Ictara, mas vejam que é bem parecido, né? Nós temos aqui, ó, Switch 1 e Switch 2. E o boot, ó, o boot, né, que usa aqueles capacitores lá para fazer o pump, né, para poder ter uma tensão de 8 volts. E onde vocês veem aqui Switch 1 e Switch 2, é onde existe aquelas bobinas grandes, né, para poder fazer o chaveamento, né, para carga. Então aqui, ó, LX seria carga, né, bem parecido com os outros iPhone. E aqui a PP BAT VCC Yancy. Então aqui que vai em direção à bateria, né. Então esse é o caminho. Mas vamos seguir um pouquinho mais essa linha PP VBus E75, porque essa aqui não é a única vez que ela... é o único componente que ela chega, né? Ó, aqui voltamos ali o conjunto de filtros. Vamos ver aqui por onde que nós perdemos a continuação dela, que pulou do Kraken, né? Ela passou batido. Nós não vimos o Kraken aqui nesse caminho. E tá aí, ó. O nosso U9300, ele está identificado aqui como Lightning Controller, que é o Kraken, tá? Então esse Kraken, ele recebe por aqui a malha VBus, aqui, ó. Ah, tá, por isso nós não conseguimos chegar nela, né? Na verdade, quando a malha VBus, ela chega aqui no Power In, que é no pino G6 do Kraken, ela vem com o nome PP VAR USB RVP, que seria o Reverse Protect. Então é a malha de 5 volts que vem pelo USB, né, que chega aqui ao nosso Kraken, para que ele possa fazer uma leitura do cabo. Inclusive as linhas de dados, ó, DP1, DP2, negativa, positiva, né, dados positivos, dados negativos, VBus Detect, ó, tudo isso aqui chega até o Kraken para ele poder ativar ou não a carga, né, VBus Detect. Aí eu tenho aqui, ó, Power Gate Enable. Esse Power Gate Enable é que vai derivar a malha Input Output Kraken to Charge VBus Valid L 1V8. Então é aquela linha que habilita o Yancy, né? Então esse carinha aqui, ele tem a mesma estrutura do Hydra, né? Tem a mesma estrutura do Tristar, só que ele mudou de nome, mas vocês podem tratar da mesma maneira. Então é por aqui que nós vamos ter a ativação lá de 1.8 volts em L quando vocês conectarem o cabo. Esse L significa low, e low é quando a linha ela deixa de ter tensão, né? Low, na verdade, seria nível lógico baixo, né? Toda linha que recebe essa lógica, ela começa com 1.8, e se eu conectar o cabo, essa linha vai ser aterrada. Aí no momento que ela é aterrada, aí o nosso Yancy, né, começa a carregar. Só que isso aí só acontece, né, para essa linha ser aterrada através do cabo, se o Kraken permitir que isso aconteça, né? Por isso que ele vai utilizar outras malhas, né, a malha VBus Detect, ele vai utilizar uma comunicação com a CPU, com o PMIC, para poder, e outros componentes mais para poder estar ativando essa carga, tá bom? É isso que é importante vocês entenderem. Dentro desse iPhone, né, que é o 12 Pro Max, nós temos também participando aí na detecção de carga e proteção de circuito de carga, dois componentes. Nós vamos apresentar aí para vocês o
O 9600, eu vou colocar ele aqui para vocês verem. O 9600, vamos